Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tranquilo, na paz do Senhor Jesus Cristo? Amados, estamos aqui mais um dia, hoje é 29, está terminando o mês, está terminando o ano, e como diz muitas pessoas aí, Jesus não voltou, não é verdade? Mas glória a Deus por isso, porque se Jesus não voltou, é porque você ainda tem chance, a porta ainda está aberta, a porta da graça está te esperando, para que você possa fazer parte do corpo de Cristo. Fazendo parte do corpo de Cristo, você estará, vamos dizer assim, também na expectativa da volta de Cristo. Mas eu gostaria de trazer um assunto muito importante, mas muito importante mesmo. Esse assunto, irmão, eu creio que deveria estar sempre em evidência. Sempre. Para quê? Para que as pessoas não venham esquecer. Eu estava vendo uma determinada pessoa que aceitou a Cristo, é famoso, né? Essa pessoa é famosa, né? E ela aceitou a Cristo e ela foi questionado, alguém questionou ela sobre a presença da pessoa na igreja, no templo. Ela diz assim nessa resposta, quando ela foi questionada a respeito desse assunto. Ela diz que a vida com Deus vai muito além do que está dentro da igreja. E que Jesus não ama menos quem não consegue ir aos cultos, né? Ou seja, ela não vê uma necessidade de estar na igreja. Agora, por que ela diz isso? Por que ela fala isso? Porque eu acho que você também, desde que você aceitou a Cristo algum tempo atrás, que você recebe essa mensagem dizendo que você é a igreja, não é verdade? É ou não é? Algum pastor, alguém chegou a você e disse, você é a igreja. Então, ela em si tem essa visão, mas essa visão ela é distorcida e errada. Mas por que, pastor? Eu vou te responder logo mais, daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que viesse aqui, inscreva-se no canal, ativasse o sininho, deixasse seu like, compartilhasse esse vídeo, tá? Porque muitas pessoas precisam saber disso. É importante eles saberem disso, mas muito importante. Então, eu espero que você possa, vamos dizer assim, me ajudar a atingir essa meta de 1.001 inscritos. É uma meta simples, mas que eu estou tendo muita dificuldade, sabe por quê? Porque nem os crentes, nem os evangélicos e nem os cristãos estão ajudando. Porque acham que porque o canal tem pouco pessoas, e acham que o canal não é confiável, não é. Não, amado. Aqui nós pregamos a palavra e falamos a verdade, doa a quem doer. Então, eu conto com a sua ajuda. Se você é evangélico, crente ou cristão, eu conto com a sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário. Pastor, por que eu tenho que deixar o like? Por que eu tenho que fazer o comentário? Eu vou lhe explicar agora. Porque é o seguinte, quando você deixa o like, você comenta, o YouTube, ele manda para outras pessoas, tá certo? Que ele percebe que o assunto é interessante para outras pessoas. Então, ele compartilha mais à frente, né? Então, não custa nada, irmão. Tudo isso que eu estou falando é de graça. Você não vai pagar nada, não está pagando nada. Então, eu peço a você que ajude-me a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Tá certo? Eu conto com você, tá? Coloca no WhatsApp do seu, se inscreve nesse canal, vamos ajudar esse pastor a atingir a meta de 1.001 inscritos, falta tão pouco. Eu conto com a sua ajuda, tá bom? Bem, pessoal, então essa cantora, que não é gospel, mas é cantora de música secular, ela diz que não é necessário ela estar na igreja. Então, a palavra diz que, ela diz, né, que a palavra diz que Deus não faz distinção de pessoas. Será verdade? Olha só, vamos ver, pega aí a Bíblia. Vamos ler.
Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pegou a Bíblia? Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmão, a dizer que eu ou você somos igreja, está errado. Nós não somos igreja, tá? Eu já disse, eu já falei quem nós somos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é importante ir à igreja? Claro que é. Porque Cristo, ele constituiu a igreja para nós estarmos congregados, tá certo? Olha só Mateus, no caso, 17. Mateus 18, 17. Eu li Mateus 16, 18, agora vou ler Mateus 18, 17. E se não escutar, diz a igreja, se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Isso aqui era um questionamento que estava acontecendo naquele momento para aquela pessoa, em determinada pessoa. Quer ver? Esse Mateus 18, 17, vamos pegar aqui direitinho assim, ó. O versículo 15, 16, 17, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Versículo 17. E se não escutar, diz a igreja. O que ele está dizendo aqui? A igreja, o templo. Não é igreja pessoas, porque se fosse igreja pessoas, ele não precisava levar a igreja no conhecimento desse fato que estava acontecendo. Porque já tinha levado duas pessoas. Aí, o versículo 16 anterior diz o quê? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou dois, para que pela boca de duas ou três. Então, se nós somos igreja, pararia nesse versículo 16. Mas nós não somos igreja. A igreja, ela é eclésia, é um agrupamento de pessoas em determinado lugar. E esse determinado lugar tem que ter o quê, pastor? Um pastor. A igreja, uma igreja, ela só é igreja se tiver um pastor evangélico. Se tiver a igreja católica, só é uma igreja católica se tiver um padre naquela igreja que o padre está. Então, só é igreja, só podemos chamar igreja do Senhor se tiver um pastor. Se não tiver um pastor, não é igreja. Não é igreja. Eu não estou falando templo, escute bem. Estou falando igreja. Uma igreja só é igreja se tiver um pastor. Uma igreja católica só é igreja se tiver um padre. Se não tiver um padre, não é igreja católica. É um canto de oração. É um local que se ora, mas não é a igreja de Cristo. E na igreja evangélica do mesmo jeito. Só é a igreja de Cristo se tiver um pastor. Se não tiver, não é igreja. Você pode dizer mil e uma coisa, mas não é igreja. Então, veja bem. Versículo 18. E em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. O que ele está falando aqui? Está falando da igreja. A igreja, irmãos, Cristo também morreu pela igreja. Você pode dizer, não, pastor, morreu sim. Morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. A gente precisa entender isso também, irmão. Porque se você não quer entender isso, fica difícil. Então, ela acha que não é necessário estar na igreja, essa cantora. Então, eu discordo com ela. Ah, pastor, mas ela não me conhece. Bom, aí é outra coisa, mas ela está influenciando pessoas a não ir à igreja, a não estar na igreja. E isso é o que o inimigo quer. Olha só, quando aqui Paulo está dizendo aqui no capítulo, quer ver? Em Atos, vamos ver aqui, Atos 5, versículo 11, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Fez naquele dia uma grande perseguição contra quem, irmão? Contra a igreja. Que era, as pessoas estavam reunidas em Jerusalém, e ali Paulo assolava, Paulo ia atrás dessas pessoas, dos apóstolos,
e daqueles que seguiam a Cristo. Também fala lá em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, lá embaixo também, e assim, e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. Ou seja, existe igreja também em casas. Porque igreja em casa tinha um apóstolo, tinha alguém que foi constituído ali para tomar conta daquela igreja. Porque onde Paulo chegava, Saulo chegava, ele constituía um presbítero que hoje é pastor. Então, a gente percebe que a igreja, irmãos, ela é e sempre será lugar de reunir, entendeu? De reunião. E essa reunião, porque Deus, ele busca, irmãos, ele busca, sabe, se aglomerar junto com aqueles que estão. Por isso que ele disse, cai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Ficaram o quê? Um grupo de pessoas aonde, em um determinado lugar, que podemos chamar assim de igreja. Podemos sim chamar de igreja. Estava ali, estavam reunidos naquele lugar e o Espírito Santo desceu sobre eles. Entendeu? Porque cada um podia estar em casa. E aqueles que Jesus escolheu para batizar com o Espírito Santo, tivessem em casa, Deus tinha batizado lá na casa dele, mas não. Deus queria mostrar que a igreja, ela precisa estar assim, se reunindo, se encontrando, estar junto, tá entendendo? Para quê? Para que a igreja do Senhor se torne Cristo cabeça. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, meu amado irmãos, a gente precisa mudar esse conceito que essa cantora, né? Essa cantora está dizendo aqui, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei se eu posso dizer, que tudo hoje pode ser tirado, né, do ar. Então, a cantora, essa cantora aqui que se converteu em 2023, fica em casa, não vai para a igreja, e acha que os outros também têm que fazer a mesma coisa. Então, irmãos, a gente precisa, irmão, mudar esse conceito, que nós somos igreja, mas nós somos templo e morada do Espírito Santo. Tá bom? Esta é a minha opinião. Eu não sei a sua, mas deixa aqui a sua opinião embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Vamos ajudar as outras pessoas a entenderem que nós não somos igreja, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E que precisamos sim estarmos congregados, porque Cristo é o cabeça da igreja, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Mas não sai daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho.